Homilia da Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, para mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono, caríssimo Ramildo, fundador desta comunidade, queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando ao longo da semana a carta de São Paulo à comunidade de Filipenses. E São Paulo tem feito, através das suas palavras, uma grande motivação à comunidade para não perder o ânimo em vista das dores e dos sofrimentos que muitas vezes a vida traz. E dando continuidade aos capítulos, hoje capítulo 3, versículo 17, São Paulo diz: aguardamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. E essas palavras são palavras de ânimo, de estímulo, de esperança, porque assim como no tempo de hoje, também naquela época chega um determinado momento em que nós nos sentimos cansados na nossa caminhada. Nós nos sentimos talvez até meio que sozinhos, parecendo que todo o esforço que nós fizemos, toda a luta que já tivemos, que já travamos, não nos concedeu aquilo que nós tanto almejamos. Parece que a vida se estendeu ainda mais e toda a promessa que foi feita, da glorificação, de uma vida nova, parece que ficou distante. Mas é o tempo da maturidade, é o tempo do crescimento. E essa época, ela vai se desenvolvendo com mais dificuldade. Quando nós estamos no auge da nossa conversão, tudo fica muito sensível, tudo fica muito à flor da pele. Por exemplo, acontece quando nós namoramos. No início do namoro, tudo parece ser às mil maravilhas. O primeiro beijo, o primeiro abraço, o toque da pessoa, o calor que se sente, a temperatura, o cheiro, tudo fica na memória.
Mas vai se passando o tempo e quando essas sensações, esses sentimentos, eles não vão sendo renovados, ou seja, eles vão sendo colocados de lado, vai se esfriando, vai se perdendo, e aí as pessoas vão tendo dificuldades para conseguir levar adiante aquele propósito, aquele projeto. Então isso acontece no namoro, isso acontece no noivado, isso acontece no casamento, isso acontece na busca pela santidade, na vocação. Se nós não alimentarmos e se nós não cultivarmos a esperança, vai chegar uma hora em que a gente vai se sentir realmente desmotivado, perdido. E aí São Paulo está dizendo isso para a comunidade. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que já desistiram da cruz de Cristo. Há muitos que já pregam de maneira contrária à cruz de Cristo, porque cruz é cruz, é pesada, é dolorosa. E quem não foi capaz de suportá-la, hoje prega contra ela. Mas São Paulo alerta: o fim deste povo é a perdição, porque o Deus deles é o estômago. A glória deles está naquilo que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Quantos, para quem aqui já é mais tempo de caminhada, né, que acompanharam a fé e que hoje já não vive? Quantos abandonaram? Quantos eram tão fervorosos? Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais eu sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Essa palavra é para nós que continuamos lutando, para nós que não perdemos a fé, para nós que carregamos a cruz e não desistimos dela. Continuai firmes no Senhor. Não é fácil. Não foi fácil lá atrás, não está sendo fácil agora e não será fácil lá na frente. Mas a promessa é: Ele transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Nosso corpo que é humilhado, que é, inclusive, uma palavra que foi utilizada alguns domingos atrás, nosso corpo que é macerado. A palavra macerar é quando você une duas substâncias para que uma, penetre a outra. Então, o nosso corpo ele vai ser macerado até que ele se torne realmente algo entregue totalmente a Cristo e faça parte de Cristo. Então, se o nosso corpo não passar por esse processo de humilhação, nós não poderemos ter também a glorificação. E aí, o alerta que Jesus nos dá nesse evangelho é uma continuação do que São Paulo fala também na sua carta. Tomemos cuidado com o tempo de hoje, principalmente para nós brasileiros, porque eu tenho certeza que esse evangelho foi escrito com Jesus pensando nos brasileiros. Porque brasileiro já tem até o título, Jeitinho brasileiro. Eu vou ser mandado embora. Sou preguiçoso. Não faço esforço nenhum para nada. Só fico dependendo dos outros. Eu estava num emprego muito bom que não precisava ter esforço algum. Descobriram o que eu fazia, ou melhor, o que eu não fazia. E agora, o que eu vou fazer?
E aí, espertamente, esse brasileiro dessa parábola diz: ah, já sei o que fazer para depois não precisar ficar mendigando. Eu vou arranjar um jeitinho. Eu vou dar o meu jeitinho brasileiro. Você deve quanto ao meu patrão? 100? Escreve aí que você está devendo 50. Então, a mutreta com as coisas que não pertencem a ele, mas pertencem aos outros. Cuidado com isso. E cuidado não só para você não fazer isso, mas para você também não cair nessa situação. Por quê? Porque os filhos das trevas, os filhos deste mundo, são mais espertos nos seus negócios. E é interessante para ficar claro, né? Quando no final do Evangelho diz assim: e o Senhor elogiou o administrador desonesto. O Senhor não é o Senhor Jesus que está contando a parábola. O Senhor é o dono daquilo tudo, que colocou esse administrador ali. Então ele elogia a esperteza, não que ele concorde também com essa atitude, porque o bem é dele, mas ele elogia: você está espertinho, né? Muito malandro você, se dando bem. Nossa, você foi genial na sua atitude. Porém, não é correto, não é ético, não é moral. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então tomemos cuidado, porque essa é a grande tentação. Quando as coisas começam a apertar, quando a cruz começa a pesar, o nosso desejo é: vou dar um jeitinho. Só que não existe dar um jeitinho para poder alcançar a salvação, para poder ir para o céu. Nós temos que aprender a fazer o que é certo, aprender a saber confiar, a saber esperar e pedir ao Senhor que nos dê paciência, serenidade. Colocar as nossas... Engraçado, a gente fala isso sempre, né? Minha vida pertence a Deus, minha vida está nas mãos de Deus. Mas às vezes é da boca para fora, porque quando realmente nós deveríamos estar provando que confiamos, que acreditamos, o desespero fala mais alto. É claro que às vezes o desespero bate porque nós colocamos, como diz a expressão, metemos os pés pelas mãos, né? Nos apressamos demais, somos precipitados nas nossas atitudes e acabamos exagerando e por isso erramos, e aí vem a consequência. Mas uma coisa que a gente tem que sempre aprender é com os próprios erros. Se já sabemos que aquilo vai dar errado, se já sabemos que em outro momento aquilo deu errado, agora eu não devo fazer. Nós não podemos evitar os erros das pessoas que às vezes respingam em nós, mas os nossos erros nós temos que aprender a corrigi-los. E aí sim, quando algo que os outros fizeram respingar em nós, pedir ao Senhor a graça de conseguir saber suportar aquele sofrimento e depender unicamente dele. Porque de fato, às vezes vem até essa sensação, né, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Quando algo que o outro faz e me prejudica, nós ficamos furiosos. Porque nós tentamos fazer o que é certo e o outro às vezes não se esforça para fazer o que é certo. E aí nós saímos prejudicados. E aí a tendência é: vou chutar o balde. Já que está todo mundo errando, eu sou o único que estou querendo fazer certo, né? E estou sofrendo, então agora também eu vou seguir o mesmo caminho. Mas aí é que está o grande segredo. É perseverando, é indo até o fim, que no final a gente vai ver o grande valor que todo esse sacrifício nos dará. Então não desanime. Acolha essa palavra que foi escrita há tantos anos atrás, mas que ela se torna muito atual para cada um de nós. São Paulo se dirige a você, meu irmão, minha irmã. Você é a minha alegria, você é a minha coroa, você é o meu amigo, minha amiga. Continuai firme no Senhor. Permaneça
firme no Senhor. Sede meus imitadores. Observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Não fique olhando para aqueles que dão maus exemplos. Olhem para aqueles que dão bons exemplos. Porque os que dão maus exemplos, os que fazem as coisas erradas, a gente já sabe. E a gente sabe que dá mais ibope é justamente o que é ruim. Mas aqueles que fazem o que é certo, esses sim, é que nós devemos olhar. E esses não são só aqueles que já estão no céu, não. Existem muitos que ainda estão entre nós. Ainda existem santos caminhando entre nós. Então confia nisso e siga esses passos. Eu, antes de começar essa missa, estava ouvindo Eugênio Jorge, que canta algumas músicas antigas, e dizia até o pessoal que estava comigo lá em cima, né? Quantas coisas lá atrás que marcaram a nossa caminhada e que eram fortes, né? Bem expressivas e que foram sendo esquecidas. É importante às vezes a gente resgatar. Hoje a gente tem as mídias nas nossas mãos, né? Por que não, às vezes, tomar posse daquilo que tem tanto peso, né? Tanta essência, e ouvir e colocar em prática. Aí tem aquela música que a gente canta em adoração. Eu quisera Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear, de almas puras, florinhas mimosas, perfumando teu santo altar. E esse é o desejo que deve agir no meu coração. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração. Eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. Esse é o desejo que deve acontecer no nosso coração. Estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. Quantas pessoas hoje estão prostradas diante de videozinhos que passam? Quantas pessoas hoje estão prostradas diante de outras pessoas que passam, diante de objetos, diante de sentimentos, que nós deveríamos estar prostrados diante de Deus, aquele que pode nos dar ânimo na hora em que estamos desanimados, aquele que pode nos pegar pela mão, nos levantar quando estamos no fundo do poço. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos colocar diante dele. Todos nós aqui temos oportunidade, porque as nossas igrejas, as nossas paróquias são muito próximas da nossa casa, em vista de lugares no Brasil em que as igrejas estão longe demais. E o que custa a gente ir lá fazer uma visita a Jesus? O que custa a gente estar diante da presença dele para dizer o que a gente realmente sente? E ali, né, colocar as nossas motivações. Minha paróquia, muitas vezes eu encontro pessoas que vêm para poder chorar, para poder falar. Lá, ó, é ele, não sou eu. Eu não posso fazer nada, ele pode. Quer chorar? Vai diante dele. Quer reclamar? Vai diante dele. Quer fazer um pedido? Vai falar com ele. É ele quem tudo pode. Então, se nós aprendermos a colocar isso em prática todos os dias, nós vamos ver que o nosso maior remédio, né, melhor do que muitos antidepressivos que estão aí, melhor do que muitos calmantes, melhor que muitos remédios para a ansiedade, é Eucaristia, o altar do Senhor. Busque mais Eucaristia.
Busque mais estar na presença do Senhor e você vai ver que muitos dos seus problemas irão desaparecer. O desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração. Eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, me sinto amada e amparada diante de ti. Meu Senhor, meu Salvador,